Pessoal, nesse bloco iremos tratar daquela eterna busca, né? Como diria o nosso colega Rafael, busca pela felicidade, que é a segurança jurídica, que você, guarda civil metropolitano, guarda municipal, nós, né, precisamos para exercer nossa atividade. Recentemente, a nossa conhecida famosa sexta turma do STJ fez o julgamento de um habeas corpus de número 830-530, que foi uma ação de uns guardas municipais de determinada cidade. O Vilar vai explicar com mais calma aqui, que, de novo, põe em xeque o trabalho valoroso, primordial, essencial que todo guarda civil, guarda municipal faz na sua cidade, na segurança pública, né, Vilar? Exatamente, Evandro, exatamente. É assim, o caso concreto fica um pouco mais difícil da gente localizar, né? Mas as informações dizem o seguinte, que era uma ocorrência de roubo, que os guardas foram contatados pela vítima, que informou as características do autor, né? E eles continuaram lá no patrulhamento deles e, mais à frente, localizaram essa pessoa, né? Fizeram a abordagem e encontraram a res furtiva de posse dessa pessoa, né? Na alegação lá da sexta turma, diz o seguinte, que essa, ainda que tenha sido votada a DPF lá em Brasília, né? Não, lá em Brasília não, né? Em Brasília, né? Porque ele também é em Brasília, né? Pelo STF. Então, do lado ali, um pouco mais para lá, né? No STF, de que a guarda municipal, essa ocorrência propriamente dita, não teria relação com a competência constitucional das guardas municipais de proteção de bens, serviços e instalações, né? E assim, aí ele faz lá um showzinho lá, que nós precisamos delimitar, que o STJ precisa delimitar a atividade da guarda, né? E assim, a gente acompanha, né, um pouco dos julgados. Essa sexta turma já julgou HC contra, vamos chamar de contra, né, para ficar mais fácil do entendimento. Ou seja, policiais militares que efetuaram prisão foram relaxadas. A Polícia Federal, uma prisão feita pela Polícia Federal de tráfico de drogas, relaxada por essa mesma sexta turma, né? Então a gente sente, na verdade, quando você faz uma pesquisa assim da literatura, né, que alguns desses ministros fazem parte, né, são autores de livros, de que eles têm um pensamento, né, uma vocação pessoal para o desencarceramento, né? Você sente isso na literatura, que eles são autores. Vou dar um exemplo aqui, né? Como é que pensava o senador, o falecido senador Major Olímpio? Ele tinha um livro, Reaja. Então, o pensamento dele, como pessoa, é de que se você for vítima de uma agressão injusta, que você esteja preparado com tudo que for possível para reagir. Se eventualmente, né, o senador fosse membro de alguma das cortes superiores, quando ele fosse fazer os seus julgados, em teoria, ele levaria essa carga pessoal em conta. E é o que a gente mais ou menos sente, né? Tem sentido disso. O bode expiatório da vez é a guarda, né? Então, no início lá tinham os julgados, não, veja bem, né, não é polícia, não é. Agora sim, nós temos a ADI dos agentes de trânsito, que essa, na minha opinião, ela sim, 5780. porque ela valida tudo que está lá na 13.022. Fala que é constitucional. Exatamente. O Supremo falou, 13.022, de forma unânime, exatamente, na ADI, que até brinca, virou uma ADC, né? A Declaração de Constitucionalidade, 5780, que é 13.022, é constitucional. Então, tudo que está lá é constitucional, né? Ou seja, nas atribuições lá dos guardas municipais de conduzir o autor de flagrante delito, aquele do 301 do Código do Processo Penal, que lá não diz lá, olha, se o cara estiver correndo, quem pega é a PF. Se ele estiver sentado, quem pega é a PM. Se ele estiver rindo, quem pega é a PC. Se ele estiver chorando, quem pega é a penal. Lá não diz isso. Corrigir, 302. 302. Deixa eu dar uma lidinha aqui, já que ele entrou nisso aqui. Ó, tem o flagrante próprio, impróprio e o presumido. O próprio ocorre quando a pessoa é pega no momento em que pratica a infração penal ou logo após ter cometido. Exatamente. Vilar, só um apontamentozinho a mais que eu queria fazer. Decisão judicial se cumpre. Sim. Tem que cumprir decisão judicial. Beleza.
mas ela tem que ser questionada assim. Como qualquer outro agente público, nós temos que questionar, discutir se está correto ou não, se está aquele princípio que é o interesse da sociedade, está prevalecendo nessa história toda aí. Sim. Que parece que não é o caso, né, Vilar? Exatamente. E assim, fica claro para nós que a DPF, né, se o intuito da DPF era resolver esse problema com o STJ, não resolveu. Não resolveu. Colocou em risco uma categoria inteira, porque se tivesse julgado contrário a nós, ainda que o argumento fosse de que quem promoveu a ação não teria, vamos dizer, a competência legal de pedir, não sei se é esse o termo correto, mas não fosse a pessoa jurídica capaz de pedir. Legitimidade. Exatamente, legitimidade para postular. pedir. O resultado para nós teria sido devastador. Trágico. Devastador, porque nós estamos tendo uma corte, né? Tudo bem que é uma turma da corte, não tem repercussão geral e tal, mas cria todo um ambiente desfavorável ao trabalho das guardas municipais. Porque a pessoa acha, né, o cidadão, o leigo lá, que ele pode tudo. E ele vai descobrir da pior maneira possível que ele não pode. Mas até aí, dependendo do que ele fez, o guarda vai ser obrigado a usar uma das medidas que está na 3.022, que é a aplicação de força. Ou seja, ele vai lá, orienta, o cara não entendeu, ele vai dar uma voz de prisão, o cara não entendeu, resistiu, ele vai aplicar força para prender a pessoa. Né? Então, assim, é um desserviço à sociedade brasileira. Sim. Né? Um desserviço à sociedade brasileira. Inclusive o ministro, né, eu acompanhei uma parte do vídeo, ele mesmo reforça. Nós nunca afirmamos que as guardas municipais não fazem parte do sistema de segurança pública. Sim. Eles confirmam isso aí. E aí parece que houve uma sugestão que seja feita uma votação, lá, uma avaliação pelos ministros para delimitar Sim. as atribuições das guardas municipais no STJ. Está criando um outro Frankenstein, Sim. né, muito perigoso. Sim. Que a gente orientou, a gente dá orientação, que nem o brinco, né? Essa questão da guarda fazer ou não parte do SUSP, pessoal, a gente vai até deixar no descritivo aqui do vídeo o site do STF, desde 2020, 19, se eu não estiver enganado, tá lá o site A Constituição e o Supremo. E o Supremo já tinha pacificado e dito que Guarda Municipal é órgão operacional do Sistema de Segurança Pública. Sim. Né? Agora, o que nós precisamos, pessoal, é duas coisas, né, que também não resolvem por si só as nossas questões. Nós precisamos mudar a legislação, no caso, a Constituição, né, Vilar? Exatamente. Colocar a Guarda Municipal no incisos do caput do artigo 144. Isso vai resolver tudo a nossa vida, Vilar? Não, principalmente a questão da aposentadoria, né? Porque nós vamos ter que ter uma nova PEC. Uma nova PEC. Para alterar o artigo 40, né? quarto B, né? Para determinar que o guarda municipal tem direito à aposentadoria especial. Pessoal, eu vou falar por experiência própria. Durante o processo legislativo da PEC 06, que virou emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência do antigo governo Bolsonaro, ele foi muito cruel conosco. Cruel conosco. Porque todos os agentes de segurança pública, desde o sócio-educativo até o policial federal, tem regra de aposentadoria diferenciada. Pode ser que eles desejassem uma coisa melhor, sim, mas eles têm. Você, guarda civil metropolitano, está na regra comum. Exatamente. E não adianta você querer, através de outros meios, que não a mudança na Constituição, resolver o nosso problema.